Sejam bem-vindos ao evento de abertura da Jornada Antirracista em Valinhos. Hoje com o tema Sensibilização do Olhar. Debate sobre alteridade. Apresentando Professora Solange Elizabeth Pereira da Silva, especialista em multiculturalismo, vice-diretora da Rede Municipal de Campinas. Professora Cláudia Garcia Costa, socióloga, pedagoga e membro do Coletivo de Estudos Teresa de Benguela. Professora Nancy Martichiovic, mestre em História Social do Trabalho e professora de História da Rede Municipal de Valinhos. E Daniel Siqueira, cientista social. A Associação Afro de Valinhos e o Coletivo de Estudos Teresa de Benguela agradecem a presença de todos nesta noite e desejam um ótimo evento. Boa noite a todos e todas. Essa é a primeira de uma série de lives da Jornada Antirracista de Valinhos. A partir de hoje, todas as quintas-feiras, às 20 horas, nós vamos estar com uma live sobre um assunto com essa temática racial. O objetivo das lives é instrumentalizar os professores que vão trabalhar nesse concurso do Selo de Diversidade Cultural, que está sendo lançado em Valinhos, e toda semana nós vamos estar nesse debate, promovendo esses debates, a Associação Afro de Valinhos e o Coletivo Teresa de Benguela. E hoje, na abertura, a dinâmica vai funcionar assim: nós teremos a apresentação de 2 vídeos com essa temática, de mais ou menos 20 minutos. Depois nós abriremos para falar sobre a questão da alteridade e teremos os últimos 20 minutos finais para perguntas. O primeiro vídeo é Ninguém Nasce Racista. Vamos lá. Eu, antes de tudo, queria saber se alguém de vocês conhece esse conceito de alteridade. Eu sei que é meio ridículo eu estar perguntando, já que eu não vou obter a resposta, mas eu estou muito acostumada a dar aula e perguntar para os alunos, né? Sempre eu faço essa dinâmica de perguntar para eles. Eu dei uma procurada no dicionário para saber se uma pessoa que nunca ouviu falar de alteridade e quisesse saber o que significa, o que ele encontraria. Então, no dicionário online de português, eu encontrei o seguinte: caráter ou estado do que é diferente, distinto, que é outro, que se opõe à identidade, ao que é próprio e particular, que enxerga o outro como um ser distinto, diferente. No Micael está característica, estado ou qualidade de ser distinto e diferente, de ser outro. E no Wikipédia está a concepção que parte do pressuposto básico de que todo ser humano social interage e é interdependente do outro. Eu fiquei um pouco decepcionada de ter uma explicação tão limitada de um conceito que é tão caro dentro da antropologia. E o que é antropologia, né? Nunca vi, nunca comi, nunca nem ouvi falar. Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês. Meu nome é Cláudia, eu sou formada em Ciências Sociais, e as Ciências Sociais se dividem em 3 anos de estudo, que é a Sociologia, a Antropologia e a Ciência Política. E apesar de eu atuar como professora de Sociologia, a minha paixão mesmo é a Antropologia. Bom, a Antropologia é um ramo das Ciências Sociais que estuda a cultura, os costumes sociais, o outro, o diferente, a alteridade. Aí vocês vão me perguntar, mas alteridade o que é? É enxergar o diferente? Não é grande coisa, né? Basta a gente olhar, você tem olho, você está vendo quem é negro, quem é branco, quem é indígena, quem é muçulmano, quem tem uma deficiência física, né? E é fácil perceber que ele é diferente da gente. A questão é essa, que essa é a perversidade, né, na minha opinião, da alteridade. Essa perversidade, ela se encontra quando é essa diferença que a gente enxerga no outro,
o inferioriza. E ao inferiorizar o outro, a gente se valoriza. Eu vou dar um exemplo prático. Vamos supor que você seja uma mulher branca e cristã. E que você está andando na rua tal, e aí você se depara com um homem negro, todo paramentado, com aquela indumentária de um adepto do candomblé, da Umbanda. Qual que é o seu primeiro pensamento? Qual é o seu primeiro julgamento? Não precisa nem falar alto. Lá no fundo, você sabe qual que é. O que você pensou desse homem e como você o julgou. E aí, a gente tem duas condições que fazem com que você, mulher branca e cristã, sinta-se superior a esse homem negro candomblessista. Primeiro, ele é negro, é o fator raça. E segundo, ele é do candomblé, fator religião. Então, como a nossa visão do que é bom, do que é belo, do que é a cultura, é sempre baseada numa perspectiva eurocêntrica, que é branca e cristã, tudo que foge a esse padrão é considerado inferior. A palavra alteridade, ela vem do latim, que é alteritas, que significa ser o outro. Reconhecer que somos diferentes, mas não fazer dessas diferenças hierarquias. A cultura, a nacionalidade do outro não é nem pior e nem é melhor que a sua. Ela é apenas diferente. E é a partir desse princípio que se baseia a tolerância e o respeito. A gente não consegue ser tolerante e nem respeitar se a gente não se colocar no lugar do outro. Tem um antropólogo francês, Pierre Clastres, ele vai colocar, na minha opinião, muito bem essa questão da alteridade. No livro dele, A Arqueologia da Violência, ele diz o seguinte: a alteridade nunca é aprendida como diferença positiva. Ela é sempre vista como inferioridade segundo um eixo hierárquico. Para Clastres, o outro é, acima de tudo, a má diferença. Né? Nessa hierarquização das culturas, que algumas são vistas como inferiores, outras são vistas como superiores, e a cultura ocidental é sempre considerada superior, a partir dessa perspectiva, todas as outras culturas são consideradas ruins, são consideradas más. E nessa lógica de você considerar a cultura do outro ruim, é que se dá o genocídio, que é o extermínio mesmo de uma cultura, o extermínio de uma cultura, não, desculpa, o extermínio físico de um povo. Se esses outros podem ser incontestavelmente maus, e aí resulta no genocídio, mas podem ser relativamente maus. Às vezes, né, você olha, não, eles são maus, mas eles têm jeito. E eles podem ser melhorados e podem ser transformados. E aí isso é o extermínio da cultura daquele povo. Isso é o etnocídio. Então, toda vez que você parte do pressuposto que aquela cultura ela não presta, que você pode modificá-la, você está matando a alma desse povo. Para o Clastres, o etnocentrismo é você ver a outra cultura ou ver o outro a inferiorizando. Mas para ele, essa inferiorização da cultura do outro é uma coisa que você consegue perceber em todas as culturas e todos os povos. O que diferencia é que o Ocidente, ele simplesmente não bastou ele entender que o outro era diferente e até às vezes achar que a cultura dele era melhor. Ele achou que ele podia, e foi o que ele fez, exterminar tanto culturas como povos. E aí o Classes ele tem uma sacada que por que outros povos enxergam os outros como inferiores, mas você não tem esse movimento de extermínio,
E aí ele vai falar que essa especificidade da cultura ocidental está baseada no capitalismo. Então, obter o máximo de lucro, foram preteridas sociedades, natureza, mares, indivíduos, tudo que atravancasse o caminho da riqueza. E a alteridade negativa, ela pode ser superada com o conhecimento do outro. Mas quando esse ver o outro torna-se uma arma de manipulação nas mãos dos poderosos, passamos a vê-los como um risco. Aí a alteridade, ela passa de negativa a maléfica. Perdemos a razão e, em nome dessas diferenças, passamos do etnocentrismo ao etnocídio. E daí ao genocídio. Clastres, ele tem uma frase que eu acho muito bacana, que ele fala assim: o genocídio assassina os povos em seu corpo, e o etnocídio os mata em seu espírito. Então, eu queria começar essa live falando um pouco dessa questão da alteridade, porque se a gente não fizer esse movimento de se colocar no lugar do outro, de tentar entender como é a cultura ou por que aquelas pessoas vivem de determinada maneira e entender que isso não é ruim, isso só é diferente. Se a gente conseguir fazer isso, eu acredito que muitos dos problemas que nós enfrentamos hoje na escola, em todos os sentidos, eu estou falando, em níveis de aprendizado, porque muitas vezes você vê o outro como incapaz, você enxerga a família do outro como problemática, você vê na cor do outro um empecilho. Então, a partir do momento que nós conseguimos fazer esse movimento de se colocar no lugar do outro e de ter essa empatia, de sermos, eu diria que mais generosos até. Eu acho que muitos dos problemas que a gente vai conseguir superar. E a antropologia, gente, é apaixonante. E eu acredito que a antropologia ela teria que estar dentro das escolas desde da primeira série, desde a educação infantil, porque a antropologia ela tem um olhar para as pessoas que extrapola essas convenções, o que você acredita como certo, como errado, você começa a ter uma outra perspectiva do mundo e encarar as coisas de outra maneira. Então, seria maravilhoso se os professores conseguissem também perceber isso e introduzir um pouco dessa relação de afeto mesmo nas escolas. Muito obrigado. E agora eu deixo a palavra aqui com a nossa historiadora Nancy. Obrigado, boa noite. Boa noite, vocês me ouvem? Estão ouvindo? Legal. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Solange, a Cláudia aí pelo convite, a toda a Associação Afro de Valinhos, agradecer aí pela oportunidade e também pelo selo Diversidade Cultural, né, por essa oportunidade da gente trabalhar com os alunos um tema tão importante que é a questão do racismo, respeito às diferenças, né? E a palavra realmente é respeito, né? Pelo que a gente viu nos vídeos e tudo mais, né? Agora, eu vou um pouquinho mais além, que não é só o respeito, né? Não basta não ser racista, é preciso ter uma postura antirracista, né? E isso nós, como professores, precisamos fazer nas escolas. Como a Cláudia disse, a antropologia nos ajudaria muito nessas questões, tanto de penetrar um pouco na cultura indígena, nas culturas afro, né, porque não é uma cultura afro, são as culturas afro, né, e até a entender a cultura afro-brasileira, né? Então, a postura antirracista significa compreendermos os significados de uma cultura,
né? Porque, além de ser tolerante, nós precisamos compreender os significados para valorizar aquele que é diferente, né? Então, essa valorização, ela pode se dar através, inclusive, de projetos, né? Eu, por exemplo, cheguei a fazer na escola com os meus alunos a boneca Bayomi, né? Que vocês devem conhecer. Essa boneca, então, ela foi feita através de um curso que eu fiz, que eu aprendi primeiro a fazer, né, sozinha, e depois eu fiz junto com os meus alunos em sala. Aí, as bonequinhas, né, eles acharam muito ruim deixá-las sem os olhinhos, sem a boca, parecia muito sem personalidade, né? Originalmente ela não tem os olhos e a boca. Para quem não sabe, ela era feita com retalhos de pano, né? Muitas vezes da saia, da roupa, né? Das escravas, e eles faziam, os negros faziam nos navios negreiros, e até no Brasil mesmo, para as crianças ter com o que brincar. Já pensou, uma criança não ter absolutamente nada para brincar? Então, quando você conta essa história na sala de aula para os alunos, né, de onde que surgiu esse tipo de boneca, da questão da saudade da África, você sensibiliza, né? Então, a gente precisa fazer projetos que sensibilizem o olhar mesmo, né? Que valorizem as culturas afro, que valorizem as culturas indígenas, né? A gente precisa penetrar um pouco nisso, justamente para ser antirracista, para haver essa questão do respeito. E o respeito, eu acho que ele não é só, obviamente, com negros, né? Com qualquer pessoa. A gente vê muito essa questão do bullying nas escolas, né? E não é só com negros, só que com negros é racismo, né? É muito pior, tá? Nós vemos aí essa questão do respeito como uma forma geral. Então, assim, os gordinhos são discriminados, os baixinhos são discriminados, quer dizer, todo mundo que é diferente acaba sendo discriminado, né? Então, vocês estavam mostrando as fotos da cartilha anti-bullying, né? Que foi um projeto que eu fiz na escola aqui de Valinhos, onde eu dou aula. Essa cartilha anti-bullying, ela não foi feita por mim, ela foi feita pelos alunos, tá? Eles que bolaram os desenhos, eles leram muito sobre bullying, né? E eles também, assim, lógico que a gente vai direcionando, né? Mas eles que chegaram a justamente colocar quais exemplos nós temos de bullying verbal, né? O bullying físico, o cyberbullying, né? O bullying virtual. A questão do racismo, ela não pode ser negada. Toda vez que acontece um caso de racismo na escola, é caso de chamar pais na escola, é caso de chamar os alunos. É o caso, como apareceu, né, no vídeo, no segundo vídeo, de parar mesmo e vamos falar sobre o assunto, né? Não podemos colocar isso para baixo do tapete, né? É uma boa ocasião mesmo para trazer as famílias na escola e entender, né, o que está acontecendo, né? Da onde que vem esse preconceito, da onde que vem esse racismo, de onde surgiram essas ideias, como se colocou aí no primeiro vídeo, ninguém nasce racista, né? Então, alguma referência deve ter tido. E eu não estou falando que é da família, muitas vezes não é da família, não. Então, é preciso problematizar esses assuntos com os alunos. E é complicado, tá? Parece simples, mas é complicado. Começa, por exemplo, quando você pergunta na sala de aula: quem se vê como negro? Quem se vê como negro já é um problema, porque muitos alunos são negros e eles falam que eles são morenos, eles são escurinhos, né? Quer dizer, então, se esconde muitas vezes a cor por vergonha, e isso já é um racismo,
né? O racismo ele está nas estruturas. É como a Grada Quilomba, né, que é psicóloga e escritora, ela escreveu Memórias da Plantação, um livro maravilhoso, indico para todos aí lerem, né? Que o racismo ele se encontra no nível estrutural, né? Privilegia-se o sujeito branco, né? Então, o sujeito branco ele é o dominante. O que não é o branco é diferente dele. Agora, interessante é que, por exemplo, a gente pega o Brasil é um país de maioria negra, não branca, né? Quer dizer, temos muitos negros e muitas vezes a cor ela é escondida, ela não é um motivo de orgulho, ela é um motivo de vergonha. A gente tem que trabalhar isso em sala de aula, para começar, né? E, inclusive, a questão do negro ele querer se parecer com um branco, porque muitas vezes é isso que nós vemos. Nós vemos as meninas desesperadas por causa do cabelo, né? As meninas que não fazem nada no cabelo, que simplesmente deixam o cabelo ao natural, elas muitas vezes sofrem o bullying na escola, né? E você explicar que não tem sentido uma coisa dessas é muito difícil numa sociedade em que o racismo está estruturado. O bonito, o legal, é você ser igual ao branco. Então, é muito comum o negro negar a sua negritude, né? Negar o como ele é. Ele quer se parecer com o branco, porque assim ele acha que ele vai sofrer muitas vezes menos preconceito, né? A Grada Quilomba, ela fala, né, que o racismo não é apenas um fenômeno ideológico, ele também é um fenômeno institucionalizado, o que se refere a um padrão de tratamento desigual nas operações cotidianas, tais como sistemas e agendas educativas, mercados de trabalho, justiça criminal, né? E o racismo institucional é isso, ele coloca os sujeitos brancos em clara vantagem em relação a outros grupos racializados, né? Então, se a gente analisa estatísticas com os alunos, analisa a questão da violência policial, né? E nós tivemos muitos casos aí nesse último ano, né, de um ano para cá, tá? Os casos de ofensas racistas, né? Se a gente começa a analisar essas coisas, não deixa simplesmente isso passar batido, né? A gente está tendo aí uma oportunidade de desnaturalizar isso. A gente tem que dar visibilidade para essa questão, né? O que muitas vezes não se faz na escola. E visibilidade para os negros ao longo da história, né? Quer dizer, a gente combater o racismo não é só dizer eu não sou racista, é ser antirracista. Os livros didáticos de história, por exemplo, muito recentemente eles trazem alguma coisa sobre André Rebouças, ou Machado de Assis, ou o Luiz Gama, né? Que foram importantíssimos abolicionistas no Brasil, né? O Lima Barreto, enfim, essa questão, ela muito recentemente tem sido colocada, né? Quer dizer, um livro ou outro traz o início da imprensa negra no século XX, do movimento afro no Brasil, né? Mas deixa muito a desejar. A história do Brasil ela foi feita por brancos, né? E esses brancos elegeram heróis brancos e não deram protagonismo para o negro ao longo da nossa história. Então, nós precisamos mudar isso, né? Eu, como professora de história, os professores de história, de maneira geral, a gente precisa tentar mudar isso no nosso ensino de história, né? A gente tem que realmente valorizar esse protagonismo negro ao longo da história, certo? Bom, então era isso que eu tinha para dizer, né? Passo a palavra. Muito obrigada. Boa noite, obrigado, Nancy.
Obrigado, Cláudia. Obrigado, Daniel, por estar junto com a gente, tá? Nessa jornada antirracista. E aí, ouvindo as colegas anteriores, eu quero trabalhar sobre alguns conceitos que eu julgo extremamente importante para que a gente possa fazer esse concurso ser o sucesso que a gente deseja. O concurso ele vem com a perspectiva de discutir a diversidade cultural. Há pouco tempo, eu ouvi o conceito da ideia de diversidade cultural como talvez a desgraça social, em função de que a ideia de mito da democracia racial nos colocou no imaginário a ideia de que somos todos iguais, e o fato de ter colocado que somos todos iguais não faz com que os negros sejam vistos na sua diferença e na necessidade de políticas afirmativas. Eu quero começar comentando a ideia do outro, que a Cláudia trouxe tão bem na sua fala, que é a ideia do outro, que o Silvio Galo traz na questão de alteridade, na questão de que o outro não sou eu. E como o outro não sou eu, ele me causa estranhamento, ele me causa dúvida. O fato que aquilo que não me é espelho faz com que eu não entenda ser positivo. Então, a ideia do outro no conceito de racismo vem trazer a ideia de políticas públicas. O racismo não é uma patologia, como nós vimos recentemente em Valinhos, não é uma doença. Racismo não é uma questão religiosa de amor ao próximo. Racismo é uma política pública construída para permitir que negros e indígenas sejam tratados de forma inferiorizada. Para isso, nós temos que pautar que o branco ele não possui raça nessa perspectiva de racismo, né, de diferenciação. Ao negro e ao índio foi estabelecido a racialização, que é a ideia de que raça inferior. A superioridade do branco faz com que o negro e o índio tenham que pensar normalmente o conceito de raça. Então, quando a gente vem com a ideia do outro e da necessidade de discutir esse outro dentro do espaço escolar, nós trazemos a perspectiva de que esse outro ele precisa ser estudado na sua cultura para que preconceitos sejam quebrados, para que discriminações sejam trabalhadas dentro da escola. Eu concordo plenamente, como as colegas falaram, que o racismo dentro do espaço escolar ele tem que ser trabalhado pelos alunos e com as famílias, mas também concordo com a perspectiva de que racismo é crime, e por ser crime, ele tem que ser muito bem trabalhado e ele tem que ser denunciado, porque ele foge um pouquinho da relação do bullying, no sentido de que as ofensas cotidianas no espaço da escola, elas podem ou não ser sofridas. E é o sujeito que sofre preconceito racial e sofre discriminação, eu sempre coloco isso no espaço escolar, que esse sujeito ele não tem como, no dia seguinte, não chegar como negro. Então, nós temos que olhar a negritude, sim, como uma virtude, mas compreender que, às vezes, quando a criança negra no espaço escolar não se entende, não se identifica como negro, é porque existe uma sociedade, existe uma política pública que diz que ser negro nesse país é estar à margem da sociedade, e ninguém quer se intitular à margem dessa sociedade. Então, é importante, nessa percurso que nós estamos, do concurso, ler os conceitos,
de racismo, de preconceito, de discriminação racial, e o principal conceito que traz a questão da alteridade, que traz o conceito que a Nancy trouxe também, do trabalho de se ensinar cultura dentro da escola, que é a ideia justamente da equidade. O que nós estamos solicitando era justamente a igualdade de oportunidades para a população negra. Se tivermos políticas afirmativas voltadas para a igualdade de oportunidade desta população, nós teremos, com certeza, maiores possibilidades de outros jovens negros estarem discutindo o não preconceito. E é de extrema importância, né, o papel da população branca nesse quesito, porque eles são tão protagonistas como nós, que como Nancy colocou e, né, outros colocaram também, a necessidade de política pública, né, de política pública voltada para a população negra dentro do sistema que nós temos social. As políticas são construídas pelos brancos. As oportunidades de trabalho na sociedade, a economia é traçada pelos brancos. A política de segurança pública que mata a cada 23 minutos jovens negros é construída pelos brancos. Então, nós temos que olhar para essas políticas, porque o racismo nada mais é do que uma política severa que exclui o negro da parte econômica, exclui o negro da segurança pública e ainda por cima cria a perspectiva nessa criança, nesse jovem negro, que esse fracasso é individual, sendo que a racialização de uma população é que justamente faz identificá-la enquanto grupo. Então, é nessa perspectiva que nós vamos fazer as nossas lives, trabalhando hoje, discutindo a questão da alteridade, hoje discutindo a questão do outro, qual é o papel desse outro na minha vida, qual o meu papel na vida do outro, e, a partir daqui, discutir como esse outro, como esse não espelho, não me permite, muitas vezes, socialmente caminhar. Essa é a minha fala, eu agradeço e abro para o meu colega de trabalho, Daniel, tá colocando aí sua fala, Daniel. Obrigado, boa noite, gente. Cláudia, Nancy. Eu queria falar que eu fico muito feliz de que vocês tenham aberto esse espaço para que eu pudesse dividir com vocês alguns pensamentos, né? E eu tenho pensado muito nessa questão. Eu sou formado em Ciências Sociais também, não trabalho com isso, e desde sempre, desde criança, a humilhação, a exploração, a covardia sempre foram coisas que mexeram muito comigo, né? E eu tenho visto que existem várias maneiras de tentar mudar a realidade que a gente vive para uma sociedade mais justa, né? E uma delas é desenvolver a sensibilidade, a empatia, a capacidade de alteridade nas crianças. Então, eu acho que aí a família ela é muito importante, a escola é muito importante. Então, por isso também que eu acho que essa campanha é fundamental e ela deveria ser um exemplo para que outras campanhas surgissem no mesmo sentido. Quando a gente fala de pessoas adultas, se a gente parar para pensar, ninguém escolhe os valores que tem, né? Eu nunca escolhi me preocupar com esse tema. Foram sentimentos e emoções que foram surgindo. Eu sou uma consequência de um processo histórico, assim como todo mundo. Então, eu percebo que com adultos é um pouco mais complicado fazer uma militância no sentido de conscientização, né? Então, existem brancos
que se preocupam com a questão e que gostariam de fazer alguma coisa para mudar essa realidade. Mas se a gente for para pensar, muitos adultos brancos, eles já têm valores muito consolidados, e os racistas, aquele racista mesmo, que realmente acha que os negros precisam estar só nos subempregos, que a polícia faz certo, que precisa realmente conter essa gente, porque é perigosa, essa mentalidade mais retrógrada, eu acho que não existe nada que a gente possa fazer para que essas pessoas deixem de ser racistas, né? A gente tem alguns outros caminhos. Então, eu acho que em determinados momentos é uma questão de força, é uma questão, às vezes, se tem um branco racista que está realmente se manifestando e agredindo alguém e atacando alguém de forma racista, eu acho que é válido que essa pessoa seja calada à força, mas isso não vai fazer com que ela deixe de ser racista, né? Um outro caminho que eu estava pensando que eu acho interessante, esses dias eu assisti o novo longa da Beyoncé. Ela lançou um álbum que ao mesmo tempo é um filme musical, e é uma obra de altíssimo nível. As músicas são muito boas, a direção de arte, a direção de fotografia, os figurinos, os dançarinos com uma técnica impecável. Bom, todo o elenco é negro, e eu imagino que a maioria da equipe também seja composta por negros. Ela tem feito essa militância já há um bom tempo, e foi uma produção muito cara. Eu não pesquisei quanto que foi gasto no total, mas só o que eles usaram de figurino ali, provavelmente maior do que o PIB de muitas cidades brasileiras. Então, não foi barato. E quem bancou isso foi a Disney, né? A Disney financiou, colocou na plataforma de streaming dela e, obviamente, está lucrando com esse produto que ela produziu, né? E a Disney, os donos da Disney talvez sejam racistas, né? Mas era uma oportunidade de negócio que não dava para perder. Então, essa é uma outra forma de militância que eu acho muito interessante. Conquistar os espaços, colocando principalmente o setor empresarial numa situação em que ele não tem escolha que não seja comprar aquele produto e valorizar aquele produto, e mesmo que ele esteja lucrando em cima. Mas, no caso da Disney, por exemplo, a Beyoncé, ela é tão boa que não dava para dizer não, sabe? Os donos da Disney, sendo racistas ou não, eles não podiam se dar ao luxo de abrir mão de um produto que era lucrativo para eles, e que é uma militância a favor da negritude, que é uma coisa de louco. Quando eu assisti à noite, fui escovar os dentes para dormir, quando eu me olhei no espelho, me deu uma sensação assim, nossa, que branquelo sem graça, sabe? Então, assim, para vocês terem uma ideia do poder da obra. Então, eu acho que adultos que não são sensíveis à causa, é muito difícil que uma militância social faça com que ele deixe de ser racista. Mas eu acho que esses dois caminhos são são duas formas de lidar com, vamos dizer assim, com esse grupo, né? E existem brancos que realmente são sensíveis à causa, querem fazer alguma coisa para mudar, e muitos não sabem o que fazer, né? Eu tenho feito bastante coisa nos últimos tempos. Eu fui convidado por vocês para participar de reuniões e discussões, e eu tenho refletido o que eu posso fazer, né? Então, até se eu pudesse dividir com outras pessoas brancas que se importam, né, dividir com vocês a minha experiência e o que eu tenho pensado a respeito, eu acho que tudo gira em torno
da empatia. É muito difícil dar uma receita. Então, perceber o que você fala, como você fala e como as outras pessoas estão se sentindo perante a isso. Conversar com outras pessoas brancas, dividir as suas preocupações, compartilhar os seus valores. Quem tem mais conhecimento histórico e mais consciência política, dividir o seu conhecimento com outros brancos que também são sensíveis, mas que ainda não organizaram, talvez não tenham entendido o quão profundo e o quão complexa é a questão do racismo, principalmente no Brasil. Eu acho que para quem tem essa empatia e para quem se incomoda com as injustiças, boa vontade é o suficiente para ir descobrindo como fazer alguma coisa e fazer alguma coisa pelo menos no seu entorno do cotidiano, com as pessoas com quem convive, com suas próprias ações e tal. Agora, se a gente faz um trabalho bem feito, principalmente na infância, e a escola é fundamental para isso, teremos mais adultos sensíveis, mais adultos abertos a compreender a questão e a fazer alguma coisa para mudar. Eu acho que a importância dessa iniciativa, ela pega no ponto mais importante de uma transformação a longo prazo, que é a educação. Então, sensibilizar as crianças, eu acho isso fundamental. Eu assisti um vídeo hoje, indicado inclusive pela Solange, que me fugiu o nome, Eu na Sua Pele... Vista a Minha Pele. Vista a Minha Pele, que é uma ideia genial, é super bem produzido, super bonitinho, não é nada profissional, mas é muito bem feito, e o fone caiu, é uma história que se passa num Brasil em que os brancos fazem parte da minoria oprimida, né? E seria um Brasil com aí sim, um racismo reverso real, né? E é muito interessante, porque é difícil da gente se acostumar, a gente leva um tempo para se acostumar com o que está acontecendo. É difícil ver aquela garota branca do filme como uma garota oprimida, excluída, porque a gente já está acostumado com uma sociedade que é o contrário. Então é um exercício muito interessante para sensibilizar, né? Existem artistas negros que estão produzindo artes que também são muito capazes de sensibilizar, e seria legal que as famílias e os professores buscassem dividir com seus filhos e com as crianças que estão ali na sala de aula. É sempre essa tentativa de mostrar que cada pessoa é um processo histórico e você só pensa o que pensa, só sente o que sente, porque você passou pelo que você passou. Então, compreender que aquela outra pessoa que é diferente de você, seja por cor de pele, seja pelo jeito de falar, seja pelo jeito de agir, ou até por ter valores diferentes, trazer essa compreensão de que se você tivesse passado pelo que aquela pessoa passou, você seria aquela pessoa, né? Então, ter uma certa humildade também de entender que os adultos racistas, não falo desses, porque numa sociedade racista, em última instância, todos os indivíduos são racistas, pelo menos em alguma medida. Mas essas pessoas que não querem o mal dos negros, mas cotidianamente reproduzem o racismo social e cultural, também a gente compreender que essas pessoas, elas foram construídas desse jeito. Elas são inevitavelmente a única coisa que elas poderiam ser, e elas precisam passar por certas coisas, talvez, para mudar os seus valores e suas atitudes. Então, acho que um trabalho nesse sentido é muito importante. E aí, como eu falei, em alguns casos, a gente não vai conseguir fazer um racista mesmo, aquele racista raiz, e deixar de ser racista. Mas aí eu acho que entra... Aí entra a força. Eu acho que não tem outra solução. Não que eu seja a favor ou aplauda a violência, mas essas pessoas, não dá para ficar calado
diante de uma injustiça tão grave, porque a gente vai estar se comportando como se não fosse tão grave assim. Então, acho que uma reação dura a pessoas que realmente agridem e atacam os negros e qualquer minoria, ou qualquer setor socialmente mais frágil, ou até uma relação pessoal, que um ataque de alguém mais forte para alguém mais fraco, eu acho que é fundamental que a sociedade reaja à altura e não permita que essas pessoas se sintam à vontade para, por exemplo, o que aconteceu esses últimos tempos com um entregador de um motoboy, acho que era do iFood, que foi atacado por um cara de classe média e branco, e o cara realmente falando: você tem inveja da minha cor, você nunca vai ter isso que eu tenho. Isso aí não dá para tolerar. Aí eu acho que aí não dá para a gente ficar nessa história de tentar educar ou sensibilizar pessoas que não vão se sensibilizar. Elas precisam ser caladas, se quiserem ser racistas, que sejam da pele para dentro. Tudo bem, respeitamos que talvez essas pessoas não tenham sido sensibilizadas, vai saber o que passou na vida, mas isso não é problema nosso, assim. Eu acho que tem esse ponto também que me pega bastante. Então, eu queria dividir um pouco isso que eu pensei em falar para vocês, e, enfim, e continuar ouvindo e aprendendo tudo que vocês têm a dizer. Obrigada, Daniel. Muito obrigada pela sua participação. Agora nós vamos abrir para perguntas, né? Enquanto isso, nós podemos, né? Se algum dos participantes tiver alguma pergunta para fazer para o outro, senão a gente abre para perguntas mesmo da galera que está assistindo, né? Pessoal, se vocês tiverem algumas questões aí sobre o que a gente falou agora, pode mandar que a gente vai tentando responder aqui. A Valéria está falando aqui, né, que pensa como a Solange, né, que racismo é crime, e aí o Daniel falou sobre essa questão de e eu também concordo com ele, é muito difícil você sensibilizar uma pessoa que tem o racismo tão arraigado assim, né? E aí, como a gente lida com isso, né? E aí, assim, eu sei que né, o Daniel, isso suscita raiva mesmo, porque a gente fica com raiva, não tem como falar que não fica, né? Só que assim, quando a gente pensa, que nem você que já tem essa. Não, então, né, você não vai deixar, você tem que tomar uma atitude, nem que essa atitude seja na força. Só que, nesse caso, na força para a gente, quando você parte para esse embate, os prejudicados seremos nós mesmos. No final, né? Então você acaba, né? Então não tem como, é crime e você tem que de alguma maneira segurar aquela raiva do momento e ir para as vias legais, porque se você realmente for fazer o que você tem vontade, quando você sofre um ataque racista, no final você vai ser o maior prejudicado. Então, de qualquer maneira, não tem o que fazer. É crime e a gente, dando certo ou não, a gente ainda tem que continuar batendo nessa tecla e fazendo com que mais pessoas denunciem, porque eu acho que isso é um dos problemas. Poucas pessoas denunciam, né? Então, se um número muito grande de denúncias acontecer, tem que ser feito alguma coisa. Como muita gente acaba achando que não vai dar em nada, como muitas vezes não dá mesmo, né? Acaba deixando isso e acaba não dando em nada, né? E você leva e você carrega aquilo
para o resto da sua vida, né? Uma dor que você carrega. Você estava falando desse filme, o Vista Minha Pele, e a primeira vez que eu assisti esse filme foi num curso que eu fiz exatamente para trabalhar essas questões raciais na escola, né? E eu fiquei profundamente impactada. Eu tive um déjà vu, mas foi uma coisa tão pesada de um acontecimento comigo na escola, que eu acho que eu tinha, como que eu posso dizer? Aquilo tinha ficado escondido. Eu não lembrava daquilo. Eu passei anos sem lembrar. E esse vídeo me trouxe uma lembrança tão pesada, mas tão pesada dessa questão do racismo na escola, que eu passei uns 2 dias tentando me recuperar. Então, para você, né, para a gente entender o estrago que às vezes uma brincadeira, porque foi uma brincadeira, né, um estrago que uma brincadeira dessa, né, te acompanha pela vida toda, né? A Nancy está querendo falar? Isso, Pode falar, Nancy. Assim, já aproveitando a fala da Valéria e da Viviane aqui também, a respeito da questão do bullying, boa parte do bullying que ocorre na escola é por questão racista, sim, né? Eu falei do bullying, mas é lógico que o racismo, ele é pior do que um simples bullying. E o que não pode acontecer é a gente realmente colocar isso para baixo do tapete. Não é só deixar claro que é crime na lei. Com crianças, com adolescentes, a gente tem a oportunidade de justamente trabalhar essa questão da alteridade, do se colocar no lugar do outro, de trazer depoimentos, né, de pessoas que sofreram com o racismo, né? Então, a gente tem que fazer isso. A gente não pode deixar a questão simplesmente passar, porque esse racista adolescente vai ser o racista adulto depois, né? Então, assim, é aí que está a oportunidade da gente mudar a sociedade, né? E não é só explicando que racismo é crime, não, é realmente aí trazendo depoimentos, fazendo as pessoas se colocarem no lugar do outro, né, com esses documentários aí como Vista Minha Pele, como outros, né, a questão realmente da gente analisar as estatísticas, né, a questão do negro ser invisibilizado na mídia, né, quantos jornalistas negros a gente tem, né, nas novelas, né, na questão da violência policial, nas universidades públicas, enfim, a gente tem que problematizar essas questões com os adolescentes, né? Por mais que a gente tenha oposição de muitas famílias, porque a gente tem oposição de direção da escola. Eu, por exemplo, já pedi pesquisa sobre Umbanda e Candomblé. A diretora da escola não gostou, né? Nem um pouco, tá? Porque justamente o racismo, ele é estrutural. Quando a gente vai tentar valorizar as culturas afro-brasileiras, é aí que a gente vê o preconceito, principalmente na questão religiosa, né? É muito comum você ouvir de falas de alunos. Quando eu fiz a boneca, a Baiome, né, com os alunos, um dos alunos de um 7º ano virou para mim e falou assim: cadê a boneca da macumba? A boneca voodoo, né? Então, olha só a oportunidade. Aliás, eu fiquei muito triste da direção da escola não ter chamado os pais, conforme eu pedi, né? Porque algumas direções de escola acham que o caso não precisa ser levado para frente, né? É só uma brincadeirinha, só uma fala, né? E muitas vezes é isso daí que vai acabar reproduzindo sempre esse racismo, né? Quer dizer, você coloca o negro como diferente, você coloca a cultura afro como diferente, né? Como aquela cultura que não pode aparecer, que tem que ser invisibilizada, né? Então, eu não sou racista, até o momento que aparece lá o hip hop na minha frente. O hip hop não pode. O candomblé não pode, né? Então, quer dizer, aí a gente vê onde é que está o racismo, né? Então, eu acho que é muito importante a gente fazer projetos sobre essas questões aí na escola, tá? Só isso que eu queria colocar. Tá. A Valéria, ela fez uma pergunta aqui, e ela perguntou se
o capitalismo tem um papel na manutenção do racismo, né? Na minha opinião total, né? Não só do racismo, mas ele coloca esse cidadão negro numa categoria de segunda classe, né? E essa categoria de segunda classe é que vai ter os piores salários, as piores condições de vida, né? E isso daí interessa para o capitalismo, interessa no sentido dessa mão de obra tão barata, né? Você torna essa mão de obra, e essa mão de obra inconscientemente que se sente incapaz, se sente menos digna, menos merecedora de direitos, né? Ela aceita essas condições, né? E é claro, quanto mais mão de obra barata você tiver, mais poucos lucram, né? Então, assim, o capitalismo ele está ligado completamente a essas questões raciais. Em outras lives, a gente vai discutir um pouco mais essas questões políticas, né? Então, nós teremos mais, além dessa, mais 10, se não me engano, 10 ou 11 lives, e cada uma delas nós vamos discutir um determinado assunto, mas essas questões políticas e até as questões históricas e sobre como o imperialismo, a Nancy estava até falando comigo hoje, que assim, é tanto assunto, gente, é tanta coisa importante, e às vezes a gente acaba deixando, eu não sei nem o que, como resolver isso, porque tudo é importante, então assim, eu fico completa, aí eu coloquei um tema, e daqui a pouco, mas você não vai colocar isso? Eu falo, meu Deus, é verdade, isso não pode ficar de fora, mas não tem, eu só tenho 10 lives, não dá para discutir tudo, então depois a gente faz um outro programa, um outro projeto que a gente consiga envolver, né, mais questões, tá bom? Mais alguma pergunta? Como lidar com o racismo camuflado? Eu penso que uma forma de lidar com o racismo camuflado é ir revelando ele sequencialmente, né? Porque esse racismo camuflado, ele traz também esse conceito do negro disfarçado, do sujeito que não consegue encontrar sua própria identidade. Eu acho que tem que ter um resgate da identidade do sujeito, ele se encontrar dentro dessa sociedade enquanto negro ou não negro, ele tem que se posicionar. Esses dias eu ouvi de uma professora justamente essa ideia. Eu preciso primeiro me encontrar enquanto sujeito, negro ou não, dentro dessa sociedade, para a partir daí você começar a trabalhar a questão do racismo. Agora, a minha sugestão para a Luciana é assim, o racismo ele tem um conceito muito claro, né? Então, nós temos que buscar informações desses conceitos para ir conceituando e entender que, por ser uma política social, todo mundo, num determinado momento, é racista, independente de ser branco ou negro. Então, é conhecer o conceito para entender o porquê se é racista. O que nós vamos combater dentro do espaço da escola, dentro do espaço da sociedade, é o preconceito, a discriminação, é o bullying. Mas o fato da sociedade já ser estruturada enquanto racista, isso nós não vamos conseguir combater. Teremos que recomeçar tudo de novo, com outros povos, com outras dinâmicas. Então, o racismo estrutural, ele tem conceitos claros e esse a gente tem que colocar dentro das escolas, como a Nancy colocou muito bem, até enquanto gestora, é difícil um caminho para você fazer opções por A ou por B.
Só que o melhor caminho é ter os conceitos, a informação de pensar que quando eu vou falar do candomblé, quando eu vou falar de culturas afros, dentro do espaço da escola, eu estou falando de cultura, eu não estou falando de religião. A escola, por si só, é laica, mas as culturas têm que ser trabalhadas. Então, esse tipo de conceito é que nós precisamos trazer para dentro das escolas para impedir esse racismo, a perpetuação da camuflação do racismo dentro dos espaços. E fora isso, né, Solange, tem uma outra questão, porque muitas vezes a gente percebe, né, que aquela pessoa, ela tá ali, né, falando, ou ela fala alguma coisa para você que você percebe nitidamente a conotação racista, mas não exatamente, né? Quando você tem determinadas falas, como quem diz, nossa, eu tenho uma, né, que essa eu acho que é uma das mais comuns, eu tenho uma amiga negra, mas ela é muito bacana, mas ela, olha, que pessoa excelente, que pessoa maravilhosa. A pessoa não se dá conta. Aí, só nessa fala, você já percebeu o racismo, né? Então, assim, você tem que ter forças para fazer esse enfrentamento, porque muitas das vezes essa pessoa que falou isso, você gosta dela, ela é sua amiga, ela está do seu lado, ela trabalha com você. Então, você sabe que a partir do momento que você fizer esse questionamento, ou que você fala, não, você vai comprar uma briga. Você vai comprar uma briga porque ela vai ficar na defensiva. Claro, ninguém é racista nesse país, então ela não vai admitir isso, né? Você vai partir para esse, quase que um enfrentamento, e isso vai causar, né? Às vezes vai causar até rupturas, né? Então, assim, né? Mas você tem que estar preparado para isso. Ou você está preparado para isso, para, né, sabe, para romper com isso mesmo. Caramba, a vida toda a gente aguentando isso, né? Chega uma hora que chega. Ou você tem que estar preparado para esse enfrentamento e aguentar as consequências, porque, né, terão consequências, né? Ou então, né, fica engolindo o sapo, né? Então vai engolir o sapo pro resto da vida, não tem jeito, né? Então não tem o que fazer. Cláudia, é uma coisa muito interessante, né? Pesquisas, né, inclusive da Lilia Schwartz, revelam que o brasileiro ele admite que existe racismo, só que quando pergunta, e você é racista? Ninguém admite o seu racismo. Então, acho que a gente tem que parar de fechar os olhos para isso. Nós nascemos numa sociedade em que o racismo está estruturado há muitos séculos. A nossa sociedade, em geral, é racista. Nós temos que começar a nos perguntar aonde está o meu racismo e como eu posso ser menos racista. Sabe? Então, realmente, a gente tem que enxergar isso. Então, assim, só que a questão é essa. Quem está, como o Daniel falou, com essa abertura, né, que tem esse olhar, consegue fazer isso, consegue, né, você consegue fazer, de alguma maneira, sensibilizar ou fazer, não, realmente tem alguma, eu tenho mesmo, né, lá no fundinho, né, a verdade é que, só que esse racista ferrenho de que o Daniel está falando, ele vai continuar negando. Ele vai continuar negando. Agora o Leandro mesmo acabou de falar que ele, o dono da loja, ele é o dono da loja, né? E o cliente chegou lá e falou assim: eu gostaria de falar com o dono. E ele falou: sou eu o dono. A pessoa virou as costas e foi embora. Né? Assim, ela não consegue nem admitir que um negro possa ter um estabelecimento comercial. Para ela, isso é inadmissível. É inadmissível. Agora, como se lida com uma pessoa dessa? Você não consegue.
Mas aí eu quero concluir minhas ideias dizendo assim, é uma coisa que eu tenho refletido muito, principalmente por conta desse projeto, é que o racismo existe, o preconceito, a discriminação está posta, nós temos que orientar, principalmente a população branca, a compreender, como você mesmo colocou, Cláudia, que não é mais possível suportar esse tipo de coisa. Então, o combate ao racismo, a resistência a ele, nós estamos ensinando o nosso povo negro a não permitir que aconteça. Então, que os brancos ensinem o seu povo a compreender que o nosso povo está preparado para não mais aceitar. Porque a ideia justamente de formação é que a gente tenha, nesse momento, uma perspectiva de entender que a sociedade é racista, mas que os jovens negros que estão vindo nessa nova geração, eles não vão estar coados, eles não vão estar sem saber perceber o racismo, e mais do que isso, eles não vão ser ensinados, como eu fui, a aceitar o racismo nessa perspectiva de manutenção daquela amizade, porque o sujeito ele gosta de você, ele aceita você, sua família acha que se contrapor àquela perspectiva é ruim. Não. O jovem de hoje, negro, ele está sendo trabalhado pelo movimento negro para não aceitar, para ir na delegacia e ficar sentado as horas que for necessária para fazer boletim de ocorrência, para denunciar nas redes sociais, para buscar os meios de comunicação e não contrapor. E para isso, os políticos têm que olhar para essa geração e entender o seguinte, que racistas não podem passar. Todo aquele que discrimina qualquer grupo na sociedade não pode ser o governante, não pode ser o gestor de implementação de políticas públicas. Porque, como a Valéria trouxe, o capitalismo está aí e eles precisam entender que 56,8% de população negra consome, gasta na sociedade, paga impostos na sociedade. Então, eles precisam ter essa compreensão. E a gente espera que essa jornada antirracista, essa conversa que nós estamos tendo aí com as escolas de Valinhos, faça os brancos e os negros compreenderem qual o seu papel, né, em cada instância desse projeto, de compreender, de estarmos juntos para impedir que isso aconteça. Acho que a gente já pode encerrar, né, a live de hoje. Quem tiver mais questões, podem mandar pela página da associação e a gente responde posteriormente. Por favor, inscrevam-se no canal, porque aí todas as semanas vai o aviso para vocês de live e qual o tema que a gente vai abordar cada semana. E muito obrigada, Nancy, muito obrigada, Daniel, Solange, nós, né, que estamos aqui nessa correria aí com esse selo, e muito obrigada pela participação de todos. Obrigada mesmo. Um beijo para todos vocês. Obrigado, gente. Um prazer. É nosso. Obrigada pela oportunidade.